Adeus, Alexandre de Moraes? É exatamente nesse sentido? Galera, não aqui para o Brasil, mas sim para os Estados Unidos. E pode ser o início aí de muita coisa. Muitos dizem que o ministro vem atuando ali totalmente de desacordo com a Constituição. E nesse sentido, ele pode ser barrado e pode ser proibido de entrar nos Estados Unidos. Mas como assim, doutor? Mesmo sendo detentor de visto e detentor ainda de passaporte diplomático e coisa nesse sentido? Sim, galera. Caso vocês não saibam, existe aí uma lei e que já foi usada, a lei de nome Global Magnitsky Action. Essa lei americana, ela pode sim proibir pessoas de adentrar nos Estados Unidos, de fazer negócios, de terem contas correntes, patrimônios e tudo mais. E ela já foi usada? Sim. A princípio, essa lei foi utilizada ali para banir e para sancionar os oligarcas russos, bilionários russos aí, que tinham negócios nos Estados Unidos, mas que existia aquela questão da Guerra Fria, daí vai, depois isso evoluiu para a guerra da Ucrânia, e a ideia era banir essas pessoas ou criar algum tipo de represálias para atacar o presidente Putin. Mas já foi utilizado também lá nos Estados Unidos, foi utilizado em 2018 em face de Rosário Murilo, vice-presidente da Nicarágua. Os Estados Unidos proibiram Rosário Murilo, vice-presidente e esposa do presidente Daniel Ortega, por corrupção e graves abusos de direitos humanos. As sanções incluíram bloqueio de ativos sob jurisdição americana e a proibição de entrada lá na América do Norte. Diosdado Cabello, vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela. Também em 2018, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções por envolvimento em corrupções, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. As medidas incluíram ainda o congelamento de ativos e a proibição também de entrada nos Estados Unidos da América. E não para por aí, olha só. Shin Ku-won, ex-secretário do Partido Comunista da região autônoma uigur de Xinjiang, China, em 2020. Eles proibiram a entrada por sua participação em graves abusos de direitos humanos contra uigures e outras minorias étnicas de Xinjiang. As sanções incluíram restrições de vistos e congelamentos nos ativos. E galera, até pouco tempo atrás, era impossível imaginar um cenário onde o ministro do STF, o ministro da nossa mais alta corte, fosse sancionado com um feito assim, desse sentido. E isso não é difícil de acontecer. Mas galera, qual o problema e qual a parte que nos toca de tudo isso aqui? No primeiro momento, veja, os Estados Unidos tem ali como um país livre, maior potência do mundo, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, e não só na questão de negócios, mas militares, e daí vai. E a gente vai ter um ministro da nossa Suprema Corte proibido de entrar nos Estados Unidos, e isso vai mais aonde? Isso vai até aonde? E um outro ponto que deve ser muito bem considerado: o STF quer ter essa fama, o STF quer aparecer dessa forma para o mundo, ou seja, como a Suprema Corte, a qual beira uma tirania, é algo que deve ser muito bem analisado. É algo que, para um brasileiro, para nós brasileiros, não é motivo de orgulho, mas talvez algo necessário. Seja a hora do STF repensar suas decisões e repensar em como pretende criar jurisprudência para tudo mais que a gente discute no Brasil. Veja só, o STF, por mais que vocês achem que não significa muito, mas todas as decisões, via de regra, elas viram jurisprudências, elas têm aí obrigações de judiciário seguir aquele caminho. Se você tem um STF que não é respeitado mundialmente, ele deixa e perde credibilidade no Brasil. Mas aí vem a pergunta: você apoia ou não a aplicação dessa lei em face do ministro Alexandre de Moraes? Você acha que ele deve ser proibido nos Estados Unidos, deve ser proibido de ter ativos financeiros lá, a família dele deve perder o acesso e o visto americano? O que você acha? Como você enxerga isso aqui? Deixa no comentário. E você acha que os Estados Unidos vão aplicar isso ou não? Qual o ponto de vista? Aproveita, se inscreve no nosso canal para mais notícias aí do mundo global, mundo armamentista e tudo mais. Deixa aquele like, ou se não gostou, diz por que você não gostou e concorda ou não? Acha que vai ser ou não aplicado essa sanção ao ministro? Deixa o seu ponto de vista. Aqui de São Paulo, Tony Santana. Um abraço.